mas vamos começar, senão a espiritualidade não espera. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Clélia, eu sou trabalhadora da casa. As pessoas que estão aqui pela primeira vez sejam bem-vindas à nossa casa. Espero que vocês encontrem aquilo que vocês vieram buscar. Um lembritinho geral da casa. Primeira coisa, a gente queria pedir 1000 desculpas. Assim, algumas pessoas devem ter percebido que a gente está as coisas estão meio bagunçadas, e a gente queria pedir desculpa pelos transtornos, que nós estamos fazendo uma reforminha no quartinho do fundo, porque se Deus quiser, no ano que vem a gente vai implantar a evangelização infantil. E para isso, precisa que o quartinho fique, que estava com muito problema de mofo e tudo, colocar a criança em local que está precário não tem jeito. A gente conseguiu agora uma pessoa que vai fazer um serviço legal para que a gente possa fazer, então, só que isso gera um certo transtorno. Aí a gente pede a compreensão e a paciência de vocês pelos transtornos que essa movimentação faz. E outro recadinho, nós temos uma escola em andamento que ainda está aberta para as pessoas. Quem quiser buscar um conhecimento um pouco mais aprofundado, porque aqui na palestra a gente, na verdade, dá algumas pinceladas, a gente aborda algumas questões de forma bastante básica. E a escola é uma oportunidade da gente se aprofundar, não só em todas as obras que Kardec identificou, como também conhecer um pouco mais a vida de Jesus, né? O que norteia, na verdade, a nossa linha de pensamento da doutrina espírita. Então, quem tiver essa curiosidade pode vir, não existe obrigatoriedade, né? Pode vir espontaneamente, se gostar, fique, se não gostar, não tem problema nenhum, não precisa retornar para a escola, pode continuar só vindo aqui, se for do agrado de vocês, mas é importante, porque lá a gente pode questionar, a gente pode perguntar, tirar dúvidas, procurar se aprofundar e entender uma série de coisas de forma mais profunda. Então, quem tiver esse interesse está convidado, tá? Bom, agora eu vou convidar a todos vocês que fechemos os olhos, elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, que possamos, na noite de hoje, estarmos ligados e mantendo a nossa mente aberta, para que possamos aprender um pouco mais e que possamos, antes de mais nada, colocar em nossas vidas tudo aquilo que precisamos para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Agradecemos o nosso companheiro de todas as horas, o nosso anjo de guarda, a nossa irmã, a nossa mãezinha, que nos protege, que nos cobre com seu manto todo o tempo de amor e de ternura, que continue nos envolvendo, nos ajudando a sermos melhores. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que nos mostra o tempo todo, através dos seus exemplos deixados e pelo seu Evangelho de luz, o caminho que temos que seguir. E agradecemos também ao nosso Pai Eterno, que nos dá sempre a oportunidade de melhorarmos, de crescermos o tempo todo. E nós damos graças a Deus. Bom, hoje o que eu trouxe para a gente estar refletindo em cima é uma questão bastante delicada, né? E me fez me questionar bastante em relação à minha conduta. Hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre a crítica. A crítica, ela é algo que ela anda junto de nós o tempo todo. Então, assim, em alguns momentos nós mudamos o nome, né? Nós falamos assim, não, eu estou tecendo comentários, eu não estou criticando, eu estou só tecendo comentários. Ou a gente ameniza, ou fica aquela coisa assim, não, eu estou só batendo um papinho, né? Falando, jogando conversa fora, né? Mas, de um modo geral, a gente tem a crítica o tempo todo muito forte dentro de nós, muito intensa. O problema maior é que essas críticas,
elas, muitas vezes, ela pode vir desde uma coisa bem pequenininha, que é um comentáriozinho bobo, né? Ou até mesmo algumas coisas mais sérias, pessoas que falam e contam, não, mas é verdade, eu vi fulano, eu vi ciclano, eu sei disso, eu sei daquilo, fulano está fazendo isso é errado. E às vezes as pessoas se põem como donos da verdade e comentam, e falam, e passam aquilo para frente, e muitas vezes de uma forma até maldosa, né? No intuito de querer prejudicar, de querer atrapalhar a vida do outro, né? Isso eu não digo só dos outros, não, eu digo de nós mesmos. Por quê? A gente tem uma tendência muito forte, a gente vê e a gente critica os outros, mas olhar para dentro de nós mesmos, ainda para nós é muito difícil, né? É muito mais fácil ver o defeito do outro do que falar assim, não, o defeito, eu tenho esse defeito. Puxa, se eu vi nele esse mesmo defeito e eu não achei legal, eu tenho que, antes de mais nada, voltar para mim mesmo e dizer assim, puxa vida, não é legal. Então, se eu vi nele, eu também tenho em mim. Porque eu já falei isso aqui outras vezes e vou falar tantas quantas forem necessárias. A gente não vê no outro o que a gente não tem dentro de si. Não vê mesmo. E a ilusão nossa, a gente diz assim, eu não sou assim, imagina, achei horrível a atitude do Renato, horrível. Não se iluda, gente. Se eu vejo no outro que me incomoda, eu tenho dentro de mim. E eu tenho bem forte. Porque se aquilo chegou ao ponto de me incomodar, é porque aquilo tem raízes muito fortes dentro de mim. Então, quando se trata de criticar, de falar, isso é uma questão muito delicada. A gente tem que tomar muitos cuidados. O Evangelho, segundo o Espiritismo e vários outros locais onde falam sobre a vida de Jesus, e especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele nos convida, inicialmente, queria que a gente pensasse um pouquinho, uma forma da gente tentar melhorar. Isso aí é uma coisa inata. Todos nós tendemos à crítica. A crítica faz parte da nossa evolução, inclusive espiritual. Porque no estágio em que nós estamos de evolução, nós ainda precisamos, nós ainda temos isso muito forte dentro de nós. Uns mais e outros menos. Em alguns momentos a gente até consegue amenizar essa questão da crítica. E em outros a gente descamba a ser crítico ao extremo, ao ponto de às vezes alguma pessoa dar um toque e falar, nossa, é verdade. Nossa, tem dias que eu me sinto a rainha da crítica, parece que tudo que eu vejo está errado, e a gente tem que dar esse stop, né? Muitas vezes alguém precisa falar para a gente, só que muitas vezes a gente não é gostoso, é muito desagradável você receber algum tipo de crítica, né? Então, o Evangelho, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos convida, tem uma parte do capítulo 10 que fala sobre a indulgência. A indulgência, ela é um convite para que a gente seja menos crítico, né? Um convite a nós respeitarmos as pessoas como elas são. Porque se a gente for pensar, todos nós temos defeitos e todos nós temos virtudes. Todos nós gostamos que as pessoas nos vejam do nosso lado bom. E por que então a gente não exercita o que ele nos convida, que é a questão da indulgência, a ver o outro como um ser que está em processo de evolução, que está buscando tanto quanto nós. A única diferença é que eu posso, em alguns momentos, ter vencido algumas coisas de uma forma aparentemente um pouco mais rápida. Só que em outros aspectos eu ainda tenho muita dificuldade para me melhorar, para me aprimorar. Então, e o outro que está do meu lado, muitas vezes tem outra facilidade. Só que a gente costuma ver sempre pelo foco mais negativo do outro. Agora, do nosso, a gente quer sempre ver do lado mais positivo. A gente sempre ressalta as nossas virtudes e critica
os erros, as dificuldades do outro. Então, a indulgência, ela é um convite a nós para que a gente mude, para que a gente passe a ver o outro de uma outra forma. Um irmão de jornada, um irmão que está buscando evoluir, tanto quanto nós. Porque nós não somos tão bonzinhos assim, nós não somos tão perfeitos assim. Então, a indulgência, ela é algo, e não é algo, que quando você lê, você fala assim, nossa, quando eu conseguir ser tudo isso, eu vou ganhar um par de asas. Na verdade, gente, o que a gente precisa entender é que é um convite a nós irmos mudando gradativamente. E uma coisa que é interessante para a gente é que a natureza não dá saltos. O que eu quero dizer com isso? Tudo acontece ao seu tempo e à sua hora. Nada acontece antes da hora. Então, vai existir momentos em que a gente vai conseguir frear muitos dos nossos defeitos, que a gente vai conseguir conter muito mais esses impulsos que a gente tem. Porque é um ato extremamente impulsivo. Eu sou extremamente impulsiva quando eu estou dirigindo. Eu estou tentando domar minha língua, domar meus pensamentos. Por quê? Ai, nossa, e eu faço muitas vezes muitas besteiras. Faço coisas erradas no trânsito. Mas eu tenho aquela tendência, mas meu Deus do céu, é muito nosso cérebro. Sabe, aquela coisa assim, de você ver o tempo todo o outro como errado. E na verdade não é isso. Eu também, em alguns momentos, faço coisas erradas. Eu não sou essa rainha da coisa, aquela perfeição, né? Nunca tomei uma multa, né? Faz de conta. Nada, eu não fiz nada errado. Nunca passei por farol vermelho. De forma nenhuma. Então a gente tem um hábito muito cruel de criticar as falhas alheias e nas nossas a gente passa meio que um branquinho, mas eu passei porque eu estava hiperatrasada. Eu ia perder a aula na faculdade, eu ia perder o horário de bater o cartão. A gente tem as nossas justificativas. E o outro? Quem pode nos garantir? Teve uma vez que a minha mãe falou uma coisa para mim, ela falou assim, nossa filha, mas para com isso. Você sabe se o cara não está desesperado, está indo buscar alguém no hospital, está com alguma coisa assim? Deixa ele ir em paz. Nossa, aquilo foi uma facada para mim, porque realmente a gente não pensa no problema que o outro possa ter. Uma coisa também que eu achei hiper interessante, da questão da gente ter, muitas vezes a gente esquece de usar um aliado muito grande, que a gente fala aqui o tempo todo nas entrevistas, e muitas vezes em alguns momentos a gente esquece. Quando a gente vê um irmão nosso, porque assim, quando a gente ora por Pai Nosso, a gente fala, Pai Nosso que estás no céu. Não fala? Se eu chamo Pai Nosso que estás no céu, eu estou dizendo o quê? Que nós somos filhos de um só Pai. Se somos todos filhos de um só Pai, o que nós somos? Então, por que não pensarmos nos nossos irmãos como alguém? Então, tem até um exemplo que eu li, um exemplo bem simples, mas que é legal a gente pensar. Você está num lugar onde tem uma grama linda, um jardim lindo, e tem uma placa enorme assim, não pise na grama. Aí tem uma pessoa que está extremamente atrasada, aí você pega e vê a pessoa atravessando. Qual é o nosso primeiro pensamento? Caramba, mas será que não sabe ler? Olha só, uma grama linda, não sei o que, e está pisando. O que a gente está fazendo? Não é só a crítica, ela não é só ruim para a pessoa que a gente critica, e ela pode nem ouvir. Ela atravessou, ela nem escutou, porque eu resmunguei baixinho para ela não ouvir. Mas eu joguei uma energia, uma carga de energia extremamente negativa, extremamente ruim para aquela pessoa. E essa energia, ela não fica só na pessoa, ela é compartilhada conosco. Então, todas as vezes que a gente critica alguém, mesmo que seja por uma coisa banal, como ver alguém atravessar uma grama e achar que ela fez uma coisa errada, porque isso é uma coisa até simples frente a coisas que a gente vê na televisão, frente às coisas que a gente vê no dia a dia, atitudes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, que a gente vê e percebe que não são atitudes muito legais.
e a gente acaba não vendo com bons olhos. Então a gente acaba criticando, mesmo que em pensamento. E todas as vezes que a gente critica, mesmo em pensamento, a gente carrega para dentro de nós mesmos uma energia extremamente pesada, extremamente negativa. Então, uma das coisas que é muito importante é um convite que ele nos faz também, a que a gente faça uma prece. E quando você quebra aquela sintonia, você viu, teve uma atitude que não foi adequada, que não é legal, que não é boa, tudo bem. Mas vamos tentar mudar essa energia. Vamos tentar não trazer, porque eu acho que ninguém aqui quer carregar energia ruim. Porque nós, como ainda temos uma natureza ainda muito egoísta, porque vamos ser realistas, a gente ainda tem, a gente busca ser menos egoísta, mas a gente ainda tem uma atitude extremamente egoísta. Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho essa questão do não criticar, lembrando sempre que todas as vezes que eu critico, eu carrego essa energia negativa comigo também. Eu não estou só jogando uma energia negativa na pessoa que está fazendo um ato comigo. Eu estou trazendo para mim também uma energia extremamente pesada. Isso é terrível, vai na contramão de tudo aquilo que a gente busca. A gente busca equilíbrio, a gente busca o bem-estar, busca uma série de coisas boas e a gente carrega um lixo, que isso vira um lixo, para nós mesmos. Então, isso é um convite muito legal. Tem uma passagem também que eu achei interessante, uma passagem que a maioria de vocês deve conhecer muito bem, mas que mostra muito claramente o que Jesus ele veio nos ilustrar em relação à indulgência. Tem uma passagem em que Jesus estava numa época em que eles estavam arrumando uma forma, todas as formas para condenar Jesus, para acusá-lo de alguma forma. E num momento que Jesus estava numa praça, os soldados trouxeram a ele uma mulher. E chegaram a ele e falaram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés, ela diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diria? Porque nessa época, Jesus já veio trazer a lei do amor para todos nós. E na época de Moisés, era uma coisa mais rígida, até porque nós estávamos num estágio ainda de muita rebeldia, de muitas dificuldades. Era uma coisa meio que uma lei mais dura, para que houvesse uma certa contenção de todos aqueles impulsos difíceis. E Jesus veio dizer que o amor pode consertar tudo. Então eles achavam que Jesus estava blasfemando, porque ia, entre aspas, contra. Então ele falou: o que o Senhor diz? Jesus começou a escrever na areia e pensou um tempo, provavelmente fez alguma oração, alguma ligação intensa, apesar que ele já tinha uma sintonia direta, né, com o plano maior. E aí ele falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo na areia. Um a um, principalmente dos mais velhos aos mais novos, foram saindo. Aí ficou só Jesus e a moça. E ele falou assim: onde estão os que te acusaram? Ela falou assim: se for, então eu também não vou lhe acusar. Vá e não pegues mais. Essa é uma passagem que todo mundo já deve ter lido, já deve ter conhecido. Essa passagem ela é extremamente ilustrativa da questão da indulgência. Por quê? Jesus deixa muito claro que não devemos julgar, que foi exatamente o que ele fez. Porque se eu tenho defeitos, como eu posso julgar a atitude do outro? Eu posso não ser uma adúltera, mas como que eu posso julgar o procedimento de vida de uma pessoa? Eu não sei a vida dela, eu não a conheço, eu não domino o que a levou àquela vida, as fraquezas que ela possa vir a ter para ter seguido esse caminho. E ele deixa muito claro no final: vás e não peques mais. Quer dizer,
ele não era conivente. Porque uma coisa que a gente tem que ter muito claro, que quando a gente fala de indulgência, a gente não tem que ser conivente com os erros do outro. A gente tem que ter uma atitude muito maior de amor frente aos erros dos outros. Existe um outro termo que eu também achei interessante estar trazendo, chama-se alteridade. Alteridade é um termo antigo, porém vem sido falado mais atualmente. E o termo ele absorve a questão de que nós não existiríamos se não existisse o outro. Eu e o outro somos uma coisa só. Se o outro não existir, eu não existo. Quando você parte desse pressuposto, o termo, o comportamento de alteridade, ele nos convida a entendermos que o outro, ele tem os mesmos direitos que eu também tenho. Ele tem o direito de ter as dificuldades, de ter as limitações, de errar, de ter as dificuldades, assim como eu também as tenho. Eu tenho a possibilidade de melhorar, eu tenho a possibilidade de ser diferente e de ver o outro de forma diferente, de criar uma energia diferente. E essa questão também, ela está muito ligada a uma questão do Livro dos Espíritos, que faz parte da codificação de Kardec, a questão 621, em que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade aonde está as leis de Deus. E o Espírito da Verdade fala da consciência. Ou seja, nós já falamos aqui, já conversamos em outros momentos, sobre a questão, nós temos uma centelha divina, nós somos uma centelha divina. Nós temos dentro de nós esse sentimento de alteridade. Então, nós temos dentro de nós a semente do amor, que é a mais pura compreensão que eu posso ter frente a qualquer coisa. O convite maior é que a gente passe a ter essa visão de dentro de nós, porque se toda a lei de Deus ela está contida na nossa consciência, está dentro de nós. Então, nós temos isso dentro de nós. É óbvio que nós ainda não devemos achar que, tipo assim, não, porque o que você fez está errado. Eu não tenho esse direito. Eu não sou a dona da verdade. O que eu posso é tentar conversar, é tentar dialogar, é tentar ajudar o meu irmão se isso for possível, se ele estiver preparado para me ouvir. Porque assim como eu falei no começo, a natureza não dá saltos. Todos nós temos a nossa evolução, todos nós temos o nosso momento. Se nós queremos ser respeitados no nosso momento, nós não temos o direito de invadir o outro e falar, não, você tem que entender isso. A pessoa dá a sensação que quer dar uma machadada na tua cabeça e enfiar uma porção de coisa. Não é isso. Assim como a gente não quer que faça isso conosco. E uma coisa que a gente sempre esquece, né? Se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Eu gostaria que agissem dessa forma comigo. Então por que eu vou fazer isso com o outro? Então todas as vezes que eu tiver algum tipo de comentário, algum tipo de coisa, a gente tem que estar sempre muito atento. E uma coisa que eu gostaria de estar falando antes da gente estar encerrando, e que a gente aqui, eu acho que aqui todos de alguma forma convivem com crianças ou adolescentes, principalmente crianças. Seja sobrinho, seja filho, seja neto, seja qualquer parentesco que tenha, a gente convive muito com criança. E a gente precisa aprender a ajudar, já desde muito pequenininho, porque a criança tem uma tendência muito grande a ir no lugar e a vir tecendo comentários, muitas vezes não muito saudáveis, porque existem as críticas que levam a alguma coisa de construção, aquilo que leva a crescimento, que leva a pessoa, é uma crítica chamada uma crítica positiva, que tem que ser feita com muito cuidado, com muita cautela. Mas existem muitas críticas extremamente negativas,
que só servem para denegrir, para encher a gente de energias ruins. E a gente alimenta isso muitas vezes na criança, porque às vezes a gente pergunta, e aí, como é que foi lá? O que perguntaram para você? O que falaram para você? A gente instiga a criança a fazer o que a gente chama, o popular, fofoca. E sem a gente se dar conta, a gente alimenta isso na criança. E isso é preocupante, porque ela vai se tornar uma pessoa que ela acha que ela tem que ir no lugar e sair comentando tudo, o que o outro estava vestindo, o que o outro estava fazendo, o que o outro comeu ou deixou de comer, que fulano comeu demais, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Isso é extremamente ruim, porque a gente está dando um exemplo extremamente prejudicial para a criança, para o desenvolvimento, porque é uma cabecinha que está se formando, que está enchendo de coisas novas para o futuro. Então a criança começou a fazer alguns tipos de comentários e fala assim, olha, isso não é legal. Eu quero saber como que você curtiu, se você brincou. Procure se informar sobre a criança e não sobre o que aconteceu, seja na casa da mãe, seja na casa da sogra, seja na casa do tio. Porque às vezes a gente quer, através da criança, saber o que está acontecendo em outro lugar. Isso é muito preocupante, isso é muito perigoso, né? Não só para a gente, que estamos carregando uma energia extremamente ruim, e para a formação de uma criança, tá? Então, o que eu queria estar convidando a todos vocês é que a gente tentasse a olhar o outro com essa visão mais de alteridade, ou seja, de respeito e de compreensão ao outro, que é nada mais, nada menos do que a gente fazer o exercício do amor. Porque o amor, na sua essência, na sua lição verdadeira, a gente ainda está muito longe de tentar vislumbrar. Mas eu acho que a gente já tem condições de estar dando umas pinceladas, de estar se aproximando um pouco mais desse amor que é tão gostoso e faz um bem tão grande, quando a gente consegue ter uma atitude positiva, de oração, de prece, a uma pessoa que a gente percebe que está recorrendo em erro, e muitas vezes sucessivamente. A pessoa erra, está com problema, erra de novo, tá? Vamos ter essa prática, ao invés de criticar, vamos orar, vamos fazer a prece. A prece é um aliado maravilhoso, que ajuda a gente e ajuda o outro, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou pedir a todos vocês que fechemos os olhos e tentemos buscar essa essência, essa luz que temos dentro de cada um de nós, e nós possamos fazer com que essa luz ela se fortaleça e ela possa brilhar, que ela possa criar uma força imensa dentro de cada um de nós, e ela possa transparecer a todas as pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos sair daqui e levar dentro dos nossos corações esse amor mais vivificado, esse amor mais intenso, que nos convida a ver os nossos irmãos de jornada como pessoas que buscam estar melhor e buscam ser melhor, assim como nós buscamos a todo dia, a todo instante. Que possamos exercitar e possamos olhar para o nosso irmão sempre as coisas mais positivas, tentarmos transformar a crítica em uma visão mais positiva das pessoas que estão à nossa volta. Que possamos ter esse exercício em nossa casa, em nosso trabalho, com todas as pessoas que convivemos no nosso grupo de orações, em todos os locais onde eu faço parte e onde eu convivo com as pessoas. Que eu possa olhar para o outro com amor e com uma atitude fraterna, lembrando que estamos todos no mesmo caminho, que estamos todos numa mesma jornada. Agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade de nós aprendermos, de nós vivenciarmos um pouco mais os seus ensinamentos. E agradecemos ao Pai com a oração.